Em nosso primeiro episódio sobre o livro de Naum, analisamos o seu contexto histórico, vimos a sua localização arqueológica e agora falaremos a respeito do tipo e do antitipo. Pois eu acredito ser providencial que fragmentos do livro de Naum tenham sido encontrados recentemente. Seria possível que Deus esteja querendo nos dizer algo? Antes de começarmos o estudo, vamos orar. Querido Pai, enquanto abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos guiar. Em nome de Jesus, amém. O título de hoje é O Livro de Naum. O tipo encontra o antitipo. E apenas para nos situarmos, segundo os noticiários, novos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto foram encontrados em Israel. Foram encontrados fragmentos contendo 11 linhas do livro de Zacarias, capítulo 8, 16 a 17, assim como fragmentos contendo versos do livro de Naum, capítulo 1, versos 5 e 6, como já mostramos aqui. Mas apenas para contextualizar, vamos ler novamente. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença e o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? Seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Esse é o juízo final, o juízo executivo. São as palavras com as quais o profeta Naum se dirigiu aos ninivitas, já que eles estavam prestes a receber a punição do juízo investigativo da parte de Deus. Lemos em Profetas e Reis: o orgulho da Síria será derrubado, e o cetro do Egito será partido. Zacarias 10, versículo 11. Isso é uma verdade não apenas para as nações que se arregimentaram contra Deus nos tempos antigos, mas também para as nações de hoje, que falham em cumprir o propósito divino. No dia da recompensa final, quando o justo juiz de toda a terra peneirar as nações, segundo Isaías 30, 28, e aqueles que guardaram a verdade tiverem permissão para entrarem na cidade de Deus, os arcos celestiais soarão com as canções triunfantes dos remidos. Um cântico haverá em vós, como na noite que se celebra uma festa santa, a alegria de coração como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a sua vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas. Muito bem. Esta é uma clara referência à segunda vinda de Cristo, pois isto é quando os remidos entrarem no próprio céu. E é interessante que aqui é mencionado que a Assíria seria derrotada. Mas a Assíria não existe mais hoje. Portanto, obviamente, esta é uma referência ao antitipo. Este é o acerto de contas divino contra um mundo que está em rebelião contra ele e sua palavra. O grande conflito diz: o universo todo se tornou uma testemunha da natureza e dos resultados do pecado. A sua exterminação, que no começo teria causado medo aos anjos e desonrado a Deus, agora vindicará o seu amor e estabelecerá a sua honra diante do universo de seres que se comprazem em fazer sua vontade e em cujos corações habita a lei de Deus. O mal jamais se manifestará novamente. Diz a palavra de Deus que a aflição não se levantará uma segunda vez. Naum 1, verso 9. A lei de Deus, a qual Satanás tem acusado como sendo o jugo da escravidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação testada e provada nunca mais abandonará a sua aliança aquele cujo caráter foi completamente manifestado diante deles em amor insondável e infinita sabedoria.
Caso Deus tivesse intervido e destruído Satanás e a raça humana logo após o seu pecado contra Deus, então o governo de Deus sempre teria o elemento do medo atrelado a ele. Deus, portanto, não procedeu assim, mas permitiu que o pecado mostrasse a sua verdadeira cara, para que, finalmente, o universo todo se convencesse que, conectado à lei de Deus e às suas exigências, está a felicidade de todas as criaturas. Portanto, o pecado não se levantará novamente, pois a humanidade já conhecerá as consequências do pecado. Em outras palavras, terá sido vacinada contra ele. Leiamos o livro de Naum. O peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. A ira do Senhor contra Nínive. Lembre-se, precisamos aplicar isto ao contexto de nossos dias, já que somos o antítipo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Isto tem sido extremamente adiado, pois Deus é amor e Ele não quer que ninguém seja destruído. Mas chegará a hora, quando acabar a intercessão, no qual o ato estranho de Deus ocorrerá. É o acerto de contas. O profeta diz isto, veja, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Portanto, ainda que demore, o dia finalmente chegará. Ele é tardio em irar-se. Ele não quer que ninguém se perca. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Esta é uma referência à segunda vinda de Cristo. Este mundo será destruído. Os vivos justos e os mortos justos serão tomados para encontrar o Senhor nos ares. Mas aqui estamos falando do tipo. Trata-se do alerta de destruição de Nínive. E então chegamos a essa tremenda promessa sobre a qual falamos. Verso 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Mas como uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Esta é uma referência ao grande ato final da destruição do mundo e da ressurreição dos justos, da trasladação de todos os justos. E é neste contexto que é feita a promessa de que o mal nunca mais se levantará novamente. A experiência desta terra nunca mais se repetirá. A aflição não se levantará uma segunda vez. A rebelião terá terminado. E qualquer um com espírito de rebeldia contra o governo de Deus não fará parte da promessa de fazer parte de seu descanso. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinhos como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Mais uma vez, precisamos perceber os paralelos. Quando olhamos ao livro de Apocalipse, será que são mencionados bêbados lá? Existem versos falando sobre estar bêbado com o vinho de Babilônia? Em outras palavras, isso se refere às pessoas que se intoxicaram com uma falsa religião.
E eles serão palha, serão destruídos. É por isso que precisamos sair desses erros. Precisamos fugir desta confusão babilônica. E então temos o verso 11. Veja que interessante. E de ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Portanto, no sistema assírio, havia um conselheiro perverso. E no sistema do final dos tempos, também haverá um conselheiro perverso. Alguém que engane as pessoas, conduzindo-as a falsos caminhos. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Esta é uma promessa para o povo de Deus, que também sofreram sob essas circunstâncias, de que não haverá mais aflição, uma vez que ele tenha acabado com esse sistema que é liderado por um conselheiro perverso. Nós precisamos estudar esses tipos e antitipos com cuidado. E há outro tipo na Bíblia. E mais um acerto de contas da parte de Deus, no qual os assírios também estavam envolvidos. Se trata da profecia de Isaías a respeito da queda de Senaqueribe. Nós lemos em 2 Reis, capítulo 19, verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria? Eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti ela zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem levantaste a voz? Contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Aqui temos mais uma peça do quebra-cabeças. O rei Senaqueribe determinou que Judá fosse cercada, e Deus mandou a eles uma mensagem de conforto: não tenha medo, pois afinal, contra quem ele está levantando a voz? É ao Deus de Israel que ele blasfema, e eu vou protegê-los. Assim sendo, no fim dos tempos, existe esse sistema com um conselheiro perverso, que ergue sua cabeça contra o rei de Israel e blasfema contra ele. E então há um contraste. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és mau. São palavras muito fortes direcionadas a um sistema perverso, que ousa se arregimentar contra o governo do Deus Todo-Poderoso. E aí vem o contraste. Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias e proclamam a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá e ele será completamente destruído. Portanto, temos dois sistemas contrastantes. Existe um grande conflito entre um sistema perverso que se levanta contra Deus e este grupo que traz boas novas de paz. Grande paz tem aqueles que guardam as tuas leis. Portanto, em meio à confusão babilônica, em meio a toda essa apostasia, desta ilusão, está a voz de Deus através de seu povo, trazendo o evangelho da salvação a todos. Que lindas palavras! Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas e proclamam a paz. Nós já falamos sobre os pecados dos assírios no episódio anterior. Mas, apenas para contextualizar, vamos vê-los novamente, para que possamos relacioná-lo a um antítipo que apresenta características semelhantes. Muito bem.
é um fato que as civilizações antigas praticavam sacrifício de crianças. Esta é a Universidade de Oxford, declarando em um artigo que os cartaginenses antigos realmente sacrificavam as suas crianças. Alguns alegavam que isso não passava de mitologia. Acontece que essas atividades realmente aconteciam e de maneira regular. Este artigo foi publicado no jornal Antiquity. A doutora Josephine Quinn, da Universidade de Oxford, uma das autoras do artigo, disse: está ficando cada vez mais claro que as histórias sobre o sacrifício de criança dos cartagineses são verdadeiras. Isto é algo que os romanos e os gregos disseram a respeito dos cartagineses, fazendo parte da história popular de Cartago nos séculos XVIII e XIX. Porém, no século XX, pessoas começaram a achar que isso era uma propaganda racista por parte dos gregos e romanos contra o seu inimigo político, e alegaram que Cartago deveria ser salva dessa terrível calúnia. Porém, o que estamos dizendo agora é que as evidências arqueológicas, literárias e documentais dos sacrifícios de crianças são avassaladoras. E, ao invés de simplesmente tentar negá-las, deveríamos tentar entendê-las. Isso é um fato. Mas o que me fascina é que na história moderna temos uma circunstância muito semelhante. Durante a Reforma Protestante, todos tinham certeza absoluta de quem o inimigo era e sobre o que ele havia feito. E os reformadores não tinham o menor problema de apontar o dedo para Roma e afirmar: este é o sistema do anticristo, que se levanta contra o governo de Deus. Quanto sangue esse sistema não derramou? Quantas pessoas esse sistema não matou em nome da religião? Acontece que a história tem sido muito gentil em cobrir as suas atrocidades, e hoje nos apresentam apenas uma face santa de Roma. E Roma, mais uma vez, se tornou a flor entre as religiões. Mas a história não pode ser apagada. Será que hoje em dia ainda sacrificam crianças? Bem, hoje em dia há nações que acham perfeitamente normal legalizarem o aborto. Também acham ser perfeitamente normal, em alguns casos, até mesmo acabar com a vida da criança depois de seu nascimento. E acontece que essas práticas são normais para algumas religiões. É fascinante que a revista Rolling Stone tenha escrito um artigo muito interessante sobre como o templo satânico poderia levar o direito ao aborto à Suprema Corte, valendo-se do mesmo argumento da liberdade religiosa. O templo satânico está tentando fazer com que os seus membros sejam eximidos das leis do aborto. Alguns estados restringem o aborto, mas o templo satânico não concorda com isso. Um fato interessante sobre a Suprema Corte recentemente foi o de que ela foi inesperadamente liberal em vários assuntos importantes, apoiando o direito dos gays, derrubando leis anti-aborto e ignorando a solicitação do presidente para ser imune contra a quebra de seu sigilo financeiro. Tudo isso pode realmente ter acontecido, mas isso não torna essa corte liberal? Mesmo apesar dessas leis, essa corte ainda é bastante conservadora. E uma das áreas que tem evidenciado isso é a da liberdade religiosa. Portanto, a Igreja de Satanás tem alegado que o aborto faz parte do seu ritual de sacrifício de crianças. Ou seja, exatamente a mesma coisa que acontecia na Assíria. Aquilo que acontecia nas civilizações antigas está muito vivo nas civilizações dos dias de hoje. E as milhões de crianças que acabam sendo abortadas estão na mesma categoria das crianças sacrificadas pelos povos antigos. Este é mais um artigo interessante do Fox News. A Califórnia propõe uma grade curricular que contém uma canção para o deus Azteca, para o qual seres humanos eram sacrificados.
Ora, mas veja só, agora crianças pequenas devem ser ensinadas, em nome da pluralidade religiosa, a inocentemente invocarem o nome desses deuses astecas, para os quais, no passado, eram oferecidos sacrifícios de crianças. Um deles é o Tezcatlipoca. Este é o nome de um dos deuses astecas que era honrado com sacrifícios humanos. De acordo com a Enciclopédia de História Mundial, um ator que se passava por Tezcatlipoca era sacrificado ao ter seu coração removido em honra a essa divindade. Na mitologia asteca, esse deus era o irmão de Quetzalcoatl, assim como de outras divindades, cujos nomes também serão invocados no cântico proposto. Parece então estarmos voltando a um sistema em que divindades que requerem sacrifícios humanos estão sendo honrados como antigamente, mais uma vez. Um sistema em que o sacrifício de crianças, em uma nova roupagem, está ativo em nossa sociedade e a todo vapor. E eu acho fascinante que o relatório Corbett tenha passado uma visão muito clara da condição ética atual nos Estados Unidos da América. Eles lançaram um vídeo intitulado Bioética e a Nova Eugenia, no qual fazem uma análise da situação ética. E o time de ética que debateu sobre a questão da morte em relação ao aborto, em relação a mortes por intervenção médica, morte de pessoas que estão em situação grave, de idosos, de pessoas deformadas, e acaba se criando um link para a antiga eugenia, a super-raça que Hitler sempre almejou. O artigo diz: a princípio, a bioética pode parecer apenas mais uma ramificação da filosofia ética, na qual acadêmicos debatiam outros acadêmicos a respeito de questões absurdas que beiravam o reino da ficção. Porém, o que muitos não sabem é que o aparentemente benigno estudo da bioética tem as suas raízes na história sombria da eugenia. Com esse conhecimento, os perigos inerentes em confiar algumas das discussões mais importantes sobre a vida, morte, saúde da humanidade nas mãos de um grupo seleto se tornou mais aparente. Temos aqui um grupo de pessoas que deixaram bem claro que não consideram um bebê recém-nascido um ser humano. Segundo eles, seria possível matar intencionalmente um pequeno bebê até o período de 3 meses? E todo aquele que nasce com deformidades talvez não devesse ter direito à vida, pois custaria muito dinheiro ao Estado. Estes são alguns dos debates que estão ocorrendo hoje. E algumas das pessoas envolvidas neles, a nível governamental, chegaram a opinar que realmente possuem essas opiniões que claramente são contrárias à Bíblia. Veja o quão longe a humanidade já foi na direção de dedicar-se ao diabo. Aqui temos mais um artigo da Fox News. O rapper Lil Nas X briga com críticos e a governadora Kristi Noem a respeito de nova canção e tênis com temática satanista. Esse ídolo nos Estados Unidos, que aliás fez muitos vídeos que são estranhos, para dizer o mínimo, nós não vamos entrar em detalhes, lançou uma nova música recentemente e, em parceria com a empresa Nike, produziu um novo par de calçados, que será vendido na tiragem de 666, sob o preço de $1.000 o par. O detalhe é que na tinta dos calçados usaram uma gota de sangue humano. O que vem acontecendo é muito estranho. Essas grandes companhias do mundo se aliando com rituais satânicos. Isso é normal ou será que é algo que desagrada a Deus? Mas o ponto é
Assim como os antigos sacrificavam crianças, tratando a vida humana como se não tivesse valor, a nossa sociedade hoje está passando a adotar esses mesmos valores. Em Mateus 24, verso 37 é dito: "E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem." E em Gênesis 6, verso 5 diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente." Quando vejo a mídia hoje, eu acabo tendo uma impressão muito semelhante. Existe uma citação do Espírito de Profecia que é muito interessante. "Mas se houve um pecado acima de todos os outros que levou à destruição da raça humana pelo dilúvio, foi o crime da amalgamação entre homem e animal, que distorceu a imagem de Deus, trazendo confusão por toda parte. Deus determinou a destruição por dilúvio daquela raça tão poderosa e longeva que corrompeu seus caminhos perante ele. Deus não suportaria que vivessem os dias de sua vida natural, que durava centenas de anos. Foi apenas poucas gerações anteriores que Adão tinha acesso à árvore que prolongava a vida. Depois de sua desobediência, ele não pôde mais comer o fruto da vida e assim perpetuar uma vida de pecado. Para que o homem possuísse vida sem fim, ele deveria continuar comendo do fruto da árvore da vida. Mas privado daquela árvore, sua vida iria gradualmente se acabar. Aqui nos é dado um vislumbre daquilo que a autora chama de crime da amalgamação. Ou seja, a mistura da genética do animal com a genética do homem. Mas será que a humanidade hoje chegou a esse ponto? Temos aqui o livro Biotecnologia Animal, da Academic Press, Biotecnologia Animal, segunda edição, Modelos em Descoberta e Tradução. Capítulo 23, Animais transgênicos na pesquisa e na indústria. O crescente conhecimento genômico tem acelerado tremendamente o processo da transgenia. O sistema de repetições palindrômicas curtas, agrupadas regularmente intercaladas, facilita a integração posicional do gene de interesse em modelos animais. A alteração do genoma de animais transgênicos, seja para entender doenças ou para satisfazer as necessidades humanas, precisa ser conduzido sob exigentes diretrizes éticas. Essas exigentes diretrizes éticas costumavam ser bastante restritivas. Porém, elas foram relaxadas desde que a humanidade começou a não dar mais tanta importância assim para a vida humana como no passado. Ela se desensibilizou. A julgar pelo que vemos na mídia todos os dias, que aliás foi idealizado pelo teatro jesuíta, é incrível perceber como que a mentalidade do homem mudou ao longo do tempo. Temos aqui um artigo da NBC News. A China tem realizado testes em humanos a fim de criar soldados biologicamente aprimorados, diz um alto oficial americano. Estão utilizando a tecnologia e a alteração genética a fim de fazer esse aprimoramento. Talvez estejam até mesmo se esforçando no sentido de incorporarem na humanidade certas propensões animais para se criar supersoldados. A inteligência americana revelou que a China tem conduzido testes humanos em membros do Exército da Liberação do Povo, na esperança de desenvolver soldados com capacidades biológicas aprimoradas, disse na sexta-feira o oficial americano. John Ratcliffe, o diretor da Inteligência Nacional, incluiu esta bombástica alegação em um longo jornal de Wall Street, no qual ele defendeu que a China é uma ameaça pré-iminente à segurança nacional dos Estados Unidos. A maior parte dessa pesquisa é secreta. E aquilo que encontramos nos jornais hoje
é o que ocorre ao nível superficial dos laboratórios, mas o que ocorre a nível militar, em laboratórios secretos, ninguém sabe. Este é um artigo do site defenseone.com que diz que o exército americano está criando geneticamente novas formas de vida a fim de detectar submarinos inimigos. Estão incorporando genes de animais que possuem, por exemplo, sonar, como golfinhos, em outras criaturas, aprimorando assim as suas habilidades. Segundo a National Geographic, foi criado em laboratório um híbrido de humano e porco. Em uma façanha notável, para não dizer controversa, cientistas anunciaram que criaram seu primeiro híbrido entre humano e animal. O projeto prova que células humanas podem ser introduzidas em um organismo não humano, sobreviver e até mesmo crescer dentro de um hospedeiro animal, neste caso, os porcos. Um avanço biomédico como esse tem sido o sonho de muitos cientistas, que esperam, assim, mitigar a falta de doadores de órgãos. Mas este é apenas um aspecto. Mas isto se refere ao experimento de transgenia entre um animal e um humano. E é claro que já houve muitos experimentos com plantas, a fim de criar alimentos geneticamente modificados, florestas geneticamente modificadas, animais geneticamente modificados, por exemplo, com os superporcos. Mas o problema com esses porcos no passado é que eles eram muito doentes. Uma vez que não é possível brincar com o projeto perfeito de Deus. E é só por causa das ideias evolucionistas que o homem pensa que pode melhorar o projeto divino. Mas cada experimento acaba provando que tudo o que eles conseguem fazer é criar uma deterioração. Eu dei palestras no passado a respeito de porcos geneticamente modificados, em que eles transferiram o gene do crescimento humano em porcos. E esses porcos, juntamente com seus próprios hormônios de crescimento, cresceram mais rápido, mais magros. Acontece que eles eram deformados. Seus ossos eram deformados, a estrutura facial era deformada, mas tinham mais carne e mais magra. E isto foi considerado perfeitamente normal. Aqui, no entanto, nós temos a mesclagem direta entre homens e animais. Mas o quão longe eles chegaram? Neste artigo, publicado em 2019 no Jornal Científico Americano, o Japão aprova o primeiro experimento embrionário entre humanos e animais. Um cientista de células-tronco japonês é o primeiro a receber o apoio do governo em criar embriões animais que contenham células humanas e a transportá-los para animais substitutos desde que o banimento que impedia isso foi removido no início desse ano. Portanto, desde 2019, o governo tem dado permissão a esse tipo de experimento. O líder do time da Universidade de Tóquio, junto à Universidade de Stanford, na Califórnia, planeja cultivar células humanas em embriões de ratos e, posteriormente, transplantá-los a embriões de animais substitutos. O objetivo é produzir animais que contenham órgãos feitos de células humanas que possam, eventualmente, ser transplantados a pessoas. As pessoas pensam que estas são causas nobres? Mas uma vez que a humanidade é o que é, uma vez que ela possui a natureza caída, e com as diretrizes éticas deteriorando-se com o tempo, nos levam a crer que coisas como essas daí já têm acontecido há muito tempo em segredo. Há muitos e muitos casos que mencionam experimentos realizados no leste da Europa, como por exemplo a Rússia, em que experimentações como estas já têm ocorrido há muito tempo. Portanto, os paralelos que temos com o mundo antediluviano, assim como os paralelos do mundo na antiguidade, parecem estar voltando à moda nos dias de hoje. Ao irmos ao capítulo 2 do livro de Naum, que refere-se à destruição de Nínive, vemos versos bem interessantes.
Nós não vamos dissecar o livro, porque já fizemos isso no episódio anterior. Naum, capítulo 2, verso 1 diz: Aquele que quebra em pedaços colocou-se diante de ti. Guarda a fortaleza, vigie o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, pois os saqueadores os despojaram e destruíram as suas videiras. É um verso fascinante. Aqui há uma alusão ao fato de que a religião de Nínive teve um impacto na religião de Israel. Mas o que foi que fizeram a religião de Israel? Bem, é dito que a excelência de Jacó tinha sido esvaziada. E essa videira, que representa a verdade, foi estragada. Nós devemos tomar cuidado, de maneira que as religiões do mundo não influenciem o povo de Deus no fim dos tempos, a ponto de adotarmos uma religião sincretista, com elementos da Babilônia integrados ao nosso meio, ou qualquer sociedade com essas religiões. Infelizmente, a humanidade tem a tendência de fazer esse sincretismo em nome do bem comum. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos e os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como as tochas flamejantes no dia da sua preparação. Os cipestres serão terrivelmente abalados. Nas Escrituras, árvores referem-se à humanidade. Portanto, aqui está se referindo a uma terrível calamidade, que cairá não apenas àqueles que praticam as atrocidades daquele tempo, mas que ousam influenciar a religião do povo de Deus. Os carros de guerra correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Eles tropeçarão em sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. Isso se refere ao rei da Assíria, que estava tentando reverter essa calamidade, quando ordenou os seus soldados a defenderem a cidade, mas não adiantará nada. Mas há quem diga que estes versos também possuem uma aplicação para o futuro, referindo-se ao final dos tempos, quando os veículos iriam correr como correm hoje em dia. Porém, no contexto do capítulo, se refere ao tempo da destruição da cidade de Nínive. Vamos ler o espírito de profecia. Em breve haverá uma mudança repentina no procedimento divino. O mundo, com suas perversidades, tem sido visitado por desastres, como inundações, tempestades, fogos, terremotos, fomes, guerras e derramamento de sangue. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ele jamais inocentará o perverso. O Senhor faz o seu caminho pelo redemoinho, pela tempestade. As nuvens são as poeiras de seus pés. Naum 1:3. Oh, que o homem possa compreender a paciência e longanimidade de Deus. Ele está restringindo os seus próprios atributos. O seu poder onipotente está sob o controle de sua onipotência. Oh, que o homem pudesse entender que Deus se recusa a ser fatigado com a maldade do mundo e que ainda oferece a esperança do perdão até mesmo ao mais indigno. Mas sua paciência não durará para sempre. Quem está preparado para a mudança repentina que ocorrerá nos procedimentos de Deus para com o homem perverso? Quem estará preparado para escapar da punição que certamente cairá sobre os transgressores? É feito um alerta aqui, de que exatamente aquilo que levou à destruição do mundo antigo, o mundo antediluviano e das antigas civilizações, está bastante vivo nos dias de hoje. Provérbios 28, verso 13 diz: Aquele que cobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e os abandona, esse terá misericórdia. Não se zomba de Deus. Ainda assim, ele estende a sua mão.
desejando que as pessoas se arrependam e venham a Ele. A intercessão ainda não acabou, ainda é possível se arrepender. Nenhum arrependimento é genuíno se não produzir uma reforma. A justiça de Cristo não é um manto que cobre pecados não confessados ou não abandonados, mas é um princípio de vida que transforma o caráter e controla a conduta. Santidade é integridade para Deus. É a entrega total do coração e da vida para que neles habitem os princípios celestiais. Nós podemos seguir as modas do mundo em que vivemos. Podemos até pensar que aquelas práticas realizadas sob uma nova roupagem são aceitáveis. Mas de Deus não se zomba. Ainda há tempo de perceber que as coisas que ocorrem no mundo hoje não são algo que nós deveríamos necessariamente imitar. Talvez o mundo esteja se tornando um lugar horrível do jeito que está, para que até mesmo as mentes mais liberais consigam enxergar que há algo errado e, quem sabe assim, mudarem os seus caminhos e escolherem um caminho melhor, o caminho estreito do qual fala a Bíblia. O capítulo 2 de Naum fica muito interessante aqui. No verso 6 é dito que as portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Há alguns que acreditam que, assim como foi na queda de Babilônia, houve também um desvio das águas do rio Tigre, de tal forma que o exército inimigo pôde se infiltrar e, dessa forma, acabar destruindo a cidade de Nínive. Mas o verso 7 é interessante. É decretado: ela será levada cativa. Ela será conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Mas Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas. Porém, agora elas vazam. Pare, pare, eles vão clamar, mas ninguém olhará para trás. Existe muita discussão sobre esse verso. E essa palavra, huzab, está causando uma grande controvérsia. A tradução King James traduz do original da seguinte maneira: e huzab será levado cativo. Muito bem, está escrito no gênero feminino. Ela será levada para cima. Mas as traduções modernas traduziram dessa forma. A Nova Versão Internacional diz: é decretado que Nínive seja exilada e carregada. Portanto, eles equivalem huzab com Nínive. Por outro lado, a versão King James traduziu o original com a palavra huzab no feminino, será levada cativa e será levada para cima. E suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Ou seja, estão se lamentando aqui. Aqui embaixo temos um comentário bíblico feito por Kaufman. E ele diz assim: assim está decretado. Ela está descoberta. Será levada para longe. E suas servas murmurarão como voz de pombos, batendo em seus peitos. O texto, em uma série de lugares aqui, não está claro. Os estudiosos estão bastante perplexos em relação à identidade feminina da pessoa descoberta ou desnuda e carregada para longe, com a companhia de suas servas em prantos. Alguns veem isso como uma personificação de Nínive, como vimos na Nova Versão Internacional. A Nova Bíblia Inglesa a vê como a rainha, ou seja, a rainha literal da Assíria. Outros, porém, entendem o texto como uma referência à deusa da Assíria, Ishtar, humilhada e acompanhada pelo seu regimento de prostitutas sagradas murmurantes. Estas, portanto, são algumas das interpretações por aí. A Bíblia King James, no entanto, optou por huzab será levada cativa, isto na forma feminina. Mas afinal, quem é este componente feminino citado aqui pela Bíblia King James?
Eles concluem dizendo que não há razão para se supor que tais desastres não tenham ocorrido. O fato é que a ruína de Nínive foi completa e que cada um escolha a razão que quiser. Eu não acho que as pessoas tinham que escolher a razão que bem entenderem. Elas deveriam pesquisar. Veja, eu sou da opinião de que Deus usou os reformadores protestantes, através do Espírito Santo, para escreverem do jeito que está na versão King James. J.M.P. Smith fez esse comentário interessante. A probabilidade de que a deusa de Nínive esteja sendo mencionada aqui é certamente maior do que a de sua rainha. A rainha não teve um papel marcante na história da Assíria. Já a deusa ocupava uma parte muito grande nas mentes dos monarcas assírios. No caso de ser a deusa, suas servas são provavelmente as mulheres devotas de Ishtar, as prostitutas sagradas. Se prosseguimos com a ideia da deusa, essa deusa Ishtar também era a deusa da guerra. Era ela que era invocada nas batalhas, mesmo que seja em sua forma anterior, originada na Babilônia. Agora, será que temos paralelos com esse tipo de ideologia e teologia nos dias de hoje? Esta é a deusa Ishtar. E a deusa Ishtar é frequentemente associada com a sua estrela. E como podem ver, a sua estrela tem 8 pontas. Percebam, 8 pontas. Ela também é associada a leões e também é associada a corujas. Notem que ela possui pés de coruja. E hoje em dia, esta coruja ainda é adorada. Por exemplo, nas cerimônias do clube Bosque da Coruja, onde os políticos de alto escalão do mundo participam destas cerimônias em que essa coruja boêmia, que é um símbolo de Moloque, é reverenciada. Portanto, será que temos coisas semelhantes a essa hoje? Ao continuarmos no capítulo 2, é dito: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Ela está vazia, esgotada, devastada. Derrete-se o seu coração, tremem os joelhos, em todos os lombos a dor e os rostos de todos eles enegrecem. Onde está agora o covil dos leões? As pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os amedrontasse? Temos aqui um poder que se apoiava em sua força, que se sentia seguro, mas não estava seguro. O leão fazia em pedaços para os seus filhotes, estrangulava presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Esse poder não sentia nada ao destruir as nações ao seu redor. Mas a hora dele vai chegar. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Este poder da antiguidade foi destruído, e de tal maneira, o seu antitipo, hoje em dia, também será destruído. Capítulo 3, Ai de Nínive. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira, de rapina. Não se aparta dela o roubo. Este poder escravizou as nações, até mesmo Israel. Ele infiltrou os seus rituais em sua religião, sua hierarquia. Israel se submeteu ao seu comando. E esse sistema precisa acabar. Será que hoje há algum poder que faz a mesma coisa? Que infiltra suas ideologias nos sistemas religiosos do mundo
que governa entre as nações, que se mescla aos poderes, ditando aos príncipes, prelados e presidentes aquilo que devem fazer? O estalo dos chicotes, o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Esse sistema vai sofrer muito quando Deus começar a acertar as contas. Mas há uma razão para uma punição como essa. Por causa da multidão dos pecados, da muito abastada prostituta, a mestra das feitiçarias, que vendeu nações com a sua prostituição e famílias com a sua feitiçaria. Esta tipologia é incrivelmente poderosa. Temos aqui um sistema que lidera a apostasia contra Deus, que em termos bíblicos é chamado de prostituição. E ela é uma prostituta agraciada? Será que hoje há alguma prostituta agraciada que é a queridinha dos reis deste mundo, assim como das religiões também? Que é a mestra da feitiçaria? Agora, que palavra é usada aqui para feitiçaria? É a palavra farmácia. Farmácia. E famílias com sua feitiçaria? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face. Deus vai mostrar a nudez dela. Ele exporá a feitiçaria dela. Ele mostrará ao mundo quem ela realmente é. Mostrarei ao mundo a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Isso é uma promessa. Aquilo que aconteceu com a Síria acontecerá no fim dos tempos. Vamos voltar aos tempos antigos para dar uma olhada nessa tipologia. Já falei sobre ela anteriormente, mas por causa do contexto, vamos dar uma olhada nas religiões antigas. Os antigos criam que o deus Marduk, que era o favorito da Babilônia e das antigas religiões indianas, ele era aquele que governava os filhos da maldade. Marduk tinha um sinal. Este sinal era o sinal de Anu. Ele possuía uma espada e um tridente. Pergunta: precisamos do tridente, precisamos da espada e precisamos também do sinal de Anu, que é a estrela de 8 pontas, que basicamente são duas cruzes, uma sobre a outra. E este poder alega ter autoridade sobre a humanidade caída, toda ela. Portanto, o inimigo que perseguia a humanidade era colocado em xeque por Marduk, que recebia o seu poder da suprema autoridade chamada Anu. Será que temos um sistema como esse hoje em dia? Será que temos um sistema que alega possuir a espada espiritual sobre a secular? Será que temos um sistema que em sua simbologia utiliza o tridente? A resposta é sim. Será que temos um sistema que alega ter o símbolo ou o sinal de Anu, que declara ser o governante da humanidade? Vejam aqui no centro o sinal de Anu, que também é a estrela de Ishtar. E neste caso aqui, ela é retratada com uma linha reta aqui e uma linha ondulada. E juntas formam 8 pontas. Agora, a ondulada é a feminina e a reta é a masculina. Em outras palavras, este era um sistema andrógeno. Hermafrodita, se você quiser. Assim como Bafomé, o bode de chifres e seios femininos. E o resto da anatomia é masculina, em que há essa mistura de gêneros. Será que algo do tipo ocorre hoje no mundo? Será que a demarcação entre os gêneros
está se tornando confusa no mundo hoje em dia. As religiões antigas eram repletas de atrocidades sexuais que chegam a ser inacreditáveis. Havia todo tipo de rituais que variavam entre incesto, bestialismo, assim como temos no mundo hoje. E o que acontece dentro das sociedades secretas não dá nem para dizer em público. Aqui vemos o maior sinal de Anu presente no mundo hoje, que está bem lá, no pátio do Vaticano. Aqui temos a estrela de 8 pontas, com o obelisco bem ao centro, que é uma conotação sexual ao poder dominador desta religião. Esta é uma clara alegação de que este poder, que reside em Roma, possui o poder para governar sobre os filhos da humanidade caída. Este é o símbolo de Marduk, dado a ele por Anu. Ao voltarmos para as divindades da antiguidade, temos o deus Dagon, ou Dagan, e aqui embaixo há o artigo da Enciclopédia Britânica. Dagon era referido como uma criatura, parte homem e parte peixe. Esse deus peixe, Dagon, era objeto de reverência e adoração na Babilônia e Assíria primitivas. Os monumentos deixam isso claro. Notem o mesmo chapéu, levemente modificado, o container com a água sagrada, que ele segura na mão, e notem que o mesmo chapéu é utilizado hoje pelo sistema papal. Nada mudou. Nós apenas demos às divindades antigas nomes diferentes. Nós as retratamos de maneiras diferentes. Porém, se trata da mesma religião que existia na antiguidade. Mateus 23:9 diz: "E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que estás nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é Cristo." No sistema católico romano, o que quer dizer a palavra padre? Quer dizer pai. E como o Papa costuma ser chamado? De Santo Pai. O que é uma blasfêmia, pois isso é contrário à palavra de Deus. Mas há uma outra organização que se auto-intitula de mestres. Mestres dignos de adoração. Apocalipse capítulo 22, verso 8, fala a respeito de quando João se prostrou diante do anjo a fim de adorá-lo. "E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido isso, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Olha, não faças isso, porque eu sou o conservo teu, assim como de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus." A Bíblia proíbe de, no contexto religioso, chamar alguém de pai. É proibido, no contexto religioso, de chamar alguém de mestre, e muito menos adorá-lo. E quando João se prostrou diante do anjo, e o anjo disse: Não, não faça isso. Eu sou um servo como você. Adore a Deus. Bem, se isso se aplica a um anjo, quanto mais se aplica para um ser humano caído. Vamos voltar no tempo agora, para encontrar naquela época mais uma pista que liga o Império Assírio aos tempos em que vivemos hoje. Essa pista é encontrada na estela de Salmanasar III. Este é o obelisco negro de Salmanasar III, datado do 9º século a.C., na cidade de Nimrud, chamada em tempos modernos de Nínive, no Iraque, que hoje está em Londres, no Museu Britânico. Aqui temos um interessante relevo, no qual Jehu, de Israel, se curva perante Salmanasar III. Esta obra é a única retratação da arte do antigo leste próximo de um israelita ou um monarca judeu.
Aqui vemos Jeú se curvando diante de Salmanasar III. E há algo interessante aqui. Note aqui em cima que encontramos mais uma vez o sinal de Anu, assim como o símbolo do deus Shamash, aqui no centro. Também temos o rei com seu chapéu, que é reminiscente daquilo que vimos no sistema papal. E temos também este indivíduo, que era o rei de Israel, se curvando perante Salmanasar. E note que estranho aparato em sua cabeça. Esse chapéu, cuja parte mais alta é dobrada. Agora, o que é este chapéu? E onde o encontramos hoje em dia? E por que ele está se submetendo a este poder? Ele se submete, mas ainda assim é um homem livre. O que significa que ele tem liberdade para reinar, porém em submissão e obediência a um poder maior. E neste caso era o rei da Assíria. Mais tarde, essa posição foi assumida pelo rei da Babilônia. E segundo a Bíblia, hoje também temos uma Babilônia. E essa Babilônia moderna também possui um rei, diante de quem todos devem se prostrar. E alguns podem até reinar como homens livres, contanto que sejam submissos a esse poder. E estes usam esse estranho chapéu, que é símbolo de sua liberdade. Vamos dar uma olhada. O chapéu se trata do barrete frígio, ou barrete da liberdade. Esse chapéu era utilizado na Roma Antiga por escravos emancipados, como símbolo de sua liberdade, tendo sido adotado na Revolução como o chapéu vermelho da liberdade. Assim, é isso que faz de você um homem livre. Portanto, a maçonaria é associada a esse chapéu, cuja cor é vermelha. O site Guerreiro Gnóstico nos dá mais informações a respeito deste chapéu. Do frígio ao chapéu da liberdade. No final da República Romana, um chapéu macio de feltro chamado pileus serviu como símbolo dos homens livres, ou seja, não escravos, que era simbolicamente dado aos escravos que receberam alforria, ou seja, liberdade. Isso lhes garantia não apenas a sua liberdade pessoal, mas também a libertas, ou seja, liberdade de cidadão, que lhes permitia votar. Após o assassinato de Júlio César em 44 a.C., Brutus e seus co-conspiradores instrumentalizaram esse simbolismo do pileu como significado do final da ditadura de César e um retorno ao sistema republicano de Roma. Esta associação romana entre o pileus e a liberdade e o republicanismo foram levadas adiante no 18º século, quando o pileus foi confundido com o chapéu frígio, o que acabou tornando o chapéu frígio no símbolo daqueles valores. Basicamente, é um chapéu que foi utilizado pelos revolucionários como símbolo de sua liberdade da tirania. Porém, há uma conotação religiosa. Uma vez que na conotação religiosa também existe um governador que possui uma série de regras. Este governante é o Rei dos Céus, e o seu conjunto de regras se chama os 10 Mandamentos. E o sistema que quer se libertar dessas regras. E esse sistema prega que a única regra é: faça o que você quiser. E é esta sua luta, de acordo com o ocultismo. Eles querem a liberdade da tirania da lei de Deus. Vejamos aonde isso vai dar. Filósofos como Voltaire, durante a Revolução Francesa, que, é claro, eram jesuítas, introduziram a Declaração de Direitos Humanos, que foi retratada em 2 tábuas, assim como os 10 Mandamentos. Ou seja, se tratava de uma rebelião contra a lei de Deus. Eu já palestrei sobre esse assunto e não pretendo me repetir aqui, mas, basicamente, a Carta dos Direitos Humanos nega cada um dos mandamentos da lei de Deus. Certa vez palestrei como eles tornaram nula a lei de Deus,
onde mostrei que, em linhas gerais, a Carta de Direitos Humanos viola os mandamentos de Deus. E é interessante notar que bem lá no meio encontramos a fascis, o símbolo do fascismo. Os jesuítas já declararam que o fascismo é sua forma preferida de sistema de governo. E lá no topo, não sei se vocês conseguem ver, está representado o poder de onde essas leis emanam. Nesta aproximação, podemos ver a serpente com sua cauda na boca, representando a vida eterna dada pela serpente doadora da vida. E não Jesus, que é o verdadeiro doador da vida. E, finalmente, temos o olho que tudo vê dentro de um triângulo. E se você já esteve em qualquer catedral jesuíta, você facilmente encontrará este símbolo. Este símbolo é muito importante para a forma de pensar dos jesuítas. Um símbolo que, como muitos já sabem, também está presente na nota do dólar. O chapéu frígio foi utilizado pelos revolucionistas durante a Revolução Francesa Maçônica no século XVIII, que representa a sua liberdade. Uma liberdade que, em sua essência, é a libertação da lei de Deus. Agora, não é necessária muita inteligência para ver que, nos dias de hoje, que a humanidade está legislando por todo o mundo contra a lei de Deus. É um barranco escorregadio. As legislações que estão saindo pelo mundo afora são tão contrárias à lei de Deus que chega até a impressionar. É como se o mundo religioso tivesse sido paralisado, incapaz de sequer levantar a sua voz diante de tudo isso, para protestar contra todas essas atitudes. Mas não se enganem. De Deus não se zomba. Vamos dar uma olhada nesse sistema. Temos os 10 mandamentos, temos o chapéu frígio, a serpente doadora da vida, do supremo arquiteto do universo, que na verdade é um símbolo de Lúcifer, porque é ele que quer negar a lei de Deus. Aqui, nesta imagem, conseguimos ver o chapéu frígio, que é símbolo desta libertação. Agora, mais uma conexão muito interessante entre a Revolução Francesa e o chapéu frígio é os Estados Unidos da América. Este é o jornal do Rito Escocês, falando sobre o legado maçônico da Dona Liberdade. E diz assim: a Estátua da Liberdade é um marco americano, visitado por aproximadamente 3,5 milhão de pessoas todos os anos, e reconhecido internacionalmente como um símbolo dos ideais americanos. Mas qual é a história atrás da Estátua da Liberdade e de seu legado maçônico? Agora, lembre-se que este é um jornal maçônico. Essa informação é direto da fonte. Muitos de nós, na escola primária, aprenderam um conto abreviado da estátua de cobre de 93 metros de altura. Aprendemos que a França presenteou os Estados Unidos da América com a Estátua da Liberdade como um presente para comemorar a sua aliança bem-sucedida durante a Revolução Americana. A estátua foi colocada na ilha de Ellis, em Nova York, para dar as boas-vindas aos recém-chegados à Ilha da Liberdade. No entanto, o que não ensinam nas escolas é a origem maçônica da Estátua da Liberdade e seus laços com a maçonaria. Na verdade, o Colosso de Nova York foi concebido, financiado, construído e instalado pelos maçons. A sua pedra angular é da maçonaria. E é claro que todos sabem que essa estátua é a mesma da deusa Libertas, de Roma. Podemos ver aqui uma foto da deusa Libertas com uma coroa de 7 raios saindo de sua cabeça. Por falar nisso, os 7 raios também são símbolo do deus Mitra, o deus Sol. E a chama que ela segura é a chama de Lúcifer,
E ao observarmos essa estátua, notamos mais um detalhe interessante. Se trata da estátua de uma senhora, a deusa Libertas. Acontece que essa também era a estátua do deus Mitra. Ao analisarmos sua face, vemos que é um rosto bastante masculino. Mais uma vez, temos essa mistura de gêneros. A estátua é uma figura andrógena. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos sobre duas bestas. Segundo a Bíblia, a primeira besta sai do mar. Todos os reformadores concordavam que esta besta era o sistema católico romano, mas havia uma segunda besta. Essa besta saiu da terra e tinha 2 chifres como de cordeiro, só que falava como dragão. Essa besta, portanto, tinha atributos de um cordeiro. Em outras palavras, esta aparentava ser uma nação cristã protestante. No entanto, ela fala como dragão. E o dragão é aquele que deu à primeira besta, o sistema católico romano, o seu poder. E também nos é dito que o dragão é Roma, e, em um sentido maior, o próprio diabo, conforme Apocalipse 12. E no verso 12 vemos que este segundo poder exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Portanto, a mesma autoridade que foi exercida pelo sistema católico romano durante a Idade Média sobre todas as nações, este mesmo poder é apoiado pelo segundo poder, os Estados Unidos da América. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, ajuda a introduzir um sistema de adoração que é único ao sistema católico romano, cujo ferimento mortal foi curado. Pois sabemos que Roma recebeu um ferimento mortal em 1798, quando seu poder secular foi retirado e então devolvido em 1929. Desde então, esse poder tem florescido e todas as nações são submissas a ele. Quando olhamos para os Estados Unidos e vemos todos os jesuítas e cavaleiros de Malta, cavaleiros de Colombo, em posições de poder dentro dos governos, não pode restar dúvidas sobre quem controla esse sistema. Na verdade, o arcebispo Quigley, em 1903, para o Tribuna de Chicago, disse: "Quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Nós estamos bem no ponto da história em que os assírios também estavam. Vamos avançar ainda mais. Este é o deus Mitra. Veja como ele possui o chapéu da liberdade em sua cabeça. Note também como ele alimenta a águia. E todos sabemos que a águia é um símbolo dos Estados Unidos. O chapéu vermelho da liberdade, conhecido também como chapéu frígio, chapéu mitraico, chapéu sacrificial, mitra, e na França como a boina da liberdade, ou a boina vermelha, por causa de sua cor. Esse chapéu representa os atos sagrados da iniciação. Preste atenção. Atos sagrados da iniciação, sacrifício, liberdade, revolução, iluminação e irmandade. Todos esses ritos acontecem dentro da Irmandade Maçônica. Esses ritos encaminham o indivíduo à Irmandade, a qual o Papa Francisco recentemente se referiu em sua encíclica da Irmandade. Ao analisarmos os selos e emblemas do Departamento de Exército dos Estados Unidos, é possível ver que neles estão o pequeno chapéu da liberdade e o selo do Escritório de Guerra dos Estados Unidos da América também possui o chapéu da liberdade, assim como a serpente, também nos 2 casos. Isso é fascinante. O mesmo símbolo, utilizado pelo rei Jeú, quando era submisso e tinha sua liberdade sob a condição de seu serviço ao rei da Assíria. Portanto, todos que utilizam esse chapéu o fazem sob a condição de subserviência ao rei da Babilônia. Em outras palavras, ao Papa em Roma.
E o selo do Senado dos Estados Unidos. Este é o corpo de governo mais alto dos Estados Unidos. O selo também contém o chapéu da liberdade. Ou seja, eles são livres, porém submissos a Roma. Só podem ser livres sob a condição de servirem o bem comum definido por Roma. Até mesmo os sistemas religiosos do mundo têm a sua liberdade garantida apenas se forem submissas ao bem comum definido por Roma. Vamos mais adiante. Ao olharmos para o domo do Capitólio, vemos várias pinturas de ótima qualidade lá. O chapéu vermelho da liberdade e sua associação com o presidente dos Estados Unidos data desde nosso primeiro presidente maçônico, George Washington, a quem podemos ver imortalizado na rotunda do prédio do Capitólio americano, empunhando uma espada e sentado ao lado da Dama da Liberdade. Este é George Washington. Esta é a Dama da Liberdade. E note como ela está usando o chapéu da liberdade. E note como ela segura uma faces em uma de suas mãos, que é símbolo do fascismo, no qual o governo e a indústria trabalham juntos pelo bem do bem comum. Vamos mais a fundo. O chapéu vermelho da liberdade também era uma parte integral da cultura americana e sua simbologia no século XIX, e é visto em muitos lugares no prédio do Capitólio americano. O chapéu vermelho da liberdade aparece no elmo da deusa Colúmbia. Podemos ver o chapéu vermelho aqui em sua cabeça, que, por outro lado, era vista como uma deusa que personificava os Estados Unidos e a liberdade em si. Veja a conexão feita com uma deusa. Será, portanto, que a tradução King James da Bíblia estaria correta ao referir-se naquela passagem a uma deusa? Pois aqui também temos uma. Agora, essa deusa tem muitos nomes, como já vimos. Se analisarmos o Distrito de Colômbia, que aliás é um estado independente dentro dos Estados Unidos, onde o corpo governante senta, temos a Dama da Justiça segurando uma guirlanda sobre a estátua de George Washington. O lema do Distrito de Colômbia é Justitia Omnibus, que em latim significa justiça para todos. E 1871, o ano no qual o distrito foi organizado na presente forma. Já ao fundo vemos o Capitólio dos Estados Unidos à direita. À esquerda vemos um trem fumegante sobre um viaduto debaixo do sol nascente. E aqui em cima temos o título Distrito de Colômbia, que na verdade é uma deusa. Mas toda aquela região é chamada de Maryland, em português, Terra de Maria. Não é interessante? Aqui nós temos toda a conotação dessa divindade, que na verdade é Maria deificada, uma vez que João Paulo II disse não ser contrário à ideia de que Maria faça parte da divindade. Aqui nós temos a conotação da deusa. E por meio dessa conotação, os líderes políticos e religiosos do mundo estão sendo conduzidos pelo caminho errado. Naum 3:6. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Será que temos versos similares no Novo Testamento? Lá não diz, fujam de Babilônia? Sai dela, povo meu, para que não participe de seus pecados e acabe recebendo as suas pragas? És tu melhor do que Noamon, que está assentada entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e o mar por muralha? Falamos sobre isso em nosso primeiro episódio. Esta área, hoje, seria tipificada por Luxor, no Egito, que foi destruída pelos assírios. Agora, o que aconteceu a eles e aos seus deuses, aconteceria aos assírios e seus deuses.
assim como acontecerá com o Antítipo em nossos dias. Etiópia e Egito eram a sua força e não tinha fim. Puti e Líbia foram seu socorro. Todavia foi levada cativa para o desterro. Também os teus filhos foram despedaçados nas estradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes presos com grilhões. A Assíria havia aniquilado esta antiga e populosa cidade chamada Nó, a moderna Luxor, com todas as suas divindades. E da mesma forma ela havia escravizado as tribos do norte de Israel e os espalhado entre as nações. Da mesma maneira, a Assíria moderna, o antitipo, capturou pessoas e esmagou as cabeças de seus filhos nos muros. Basta lembrar o que fizeram com os valdenses, os albigenses. Basta lembrar de todos os povos da Idade Média que guardavam o sábado. Eles foram aniquilados por Roma, só que o mesmo vai acontecer com ela. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscará força por causa do teu inimigo. Da mesma maneira, eles também ficarão bêbados, mas não bêbados com falsas doutrinas. Ficarão bêbados com o sangue que derramaram. Este vídeo mostra o que ocorreu em um encontro maçom na Inglaterra, em 2017, no final de 2017. E é muito interessante ver o que eles estão dizendo. Nós diminuímos o clipe para não ficar longo. Mas já podemos ver logo de cara o simbolismo do olho que tudo vê e vários outros. Vamos dar uma olhada e depois conversar a respeito dele. Eu gostaria de deixar claro, irmão Franklin, que todos os homens são criados iguais. Certamente, irmão George. Todos os maçons se veem como iguais. Na verdade, temos a oportunidade de criar uma nação fundada sobre a própria essência da moralidade maçônica. Ora, daqui a pouco você vai querer colocar o olho que tudo vê em nossas notas bancárias. Você acha que estou indo longe demais? Por favor, irmão Franklin, não me faça uma pergunta como essa. Eu não minto. Ora, irmão George, todos mentem de vez em quando, especialmente um político. Mas não eu, nem mesmo como um fato alternativo. Precisamos mesmo estar atento às fake news. Como mestre permanente destes 3 templos, convoco agora os meus delegados mestres. Primeiro e adorável grão-mestre, venho em nome dos irmãos da casa de Sampson. Primeiro e adorável grão-mestre, eu suplico-lhe humildemente a completar a iniciação deste valoroso candidato à maçonaria. No dia de ontem, tive o prazer de receber a visita de 136 grão-mestres. Hoje, no entanto, este encontro reúne maçons de todas as partes do mundo, vivendo sob a nossa própria Constituição. A nobre família maçônica se reúne para celebrar nosso passado, renovar nosso orgulho, confiança e entusiasmo pela maçonaria. Ao assistirmos a este pequeno clipe de um vídeo do YouTube, percebemos algumas coisas interessantes. Mostraram Benjamin Franklin e George Washington no começo, deixando bem claro que a origem da nação americana foi influenciada pela maçonaria. Assim como dos sistemas políticos e da moralidade maçônica. Vimos que o grão-mestre, o Duque de Kent, que é primo da Rainha Elizabeth, foi chamado de adorável grão-mestre e se prostraram a ele. Estas coisas são claramente proibidas na Bíblia, e mesmo assim acontecem no sistema deles.
Eles têm o olho que tudo vê, tem o compasso, tem a letra G, que, segundo eles, representa Deus, mas que, na verdade, representa o poder gerador. Ou seja, esse poder prostituído, este poder andrógeno, melhor dizendo, esse poder transgênero, este poder está sendo propagado pelo mundo hoje em dia. O Deus que eles adoram não é o Deus do céu. Ainda que as lojas maçônicas cristãs possuem uma Bíblia em seus altares. Outras religiões têm os seus próprios livros em seus altares. E a loja do 13º grau, lá em Washington, tem todos os livros religiosos no seu altar. Então, quem é Deus para os maçons? Eu já dei muitas palestras a respeito disso. Eu vou mencionar apenas 2 citações. No livro Moral e Dogma, de Albert Pike, que, aliás, uma das maiores fontes na maçonaria. Quando eu estive pessoalmente naquele lugar, como um turista, eu estava pisando sobre o lugar em que Albert Pike foi supostamente enterrado. E então fui repreendido por estar pisando em solo sagrado, uma vez que Albert Pike é reverenciado pela maçonaria. Estranhos e misteriosos nomes são dados ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã, seria ele que carrega luz, que com seu grande esplendor chega a cegar as almas fracas, sensuais e egoístas? Não duvide disso. O deus da maçonaria é Lúcifer. Na África, eu estava sentado à beira do leito de morte de um grão-mestre e pude conversar com ele por algumas horas. E aquele homem acreditava fervorosamente que Lúcifer era o verdadeiro Filho de Deus. Este é um artigo da revista da Universidade de Stockholm. É sobre a história das religiões. Universidade de Stockholm, Suécia. E este artigo fala sobre os escritos da Madame Blavatsky. Eu lerei apenas uma parte do abstrato deste artigo, que diz assim: o influente livro escrito por Madame Blavatsky, A Doutrina Secreta, de 1888, um dos textos fundadores da teosofia, contém capítulos que propagam descaradamente o satanismo. A simpatia teosófica pelo diabo estendeu-se até mesmo ao nome de seu jornal, chamado Lúcifer, e daquilo que era discutido nele. Para Madame Blavatsky, Satanás é um herói cultural semelhante a Prometeus. De acordo com a sua interpretação do mito cristão da queda, em Gênesis 3, Satanás, na forma da serpente, trouxe conhecimento e libertação à humanidade. Há uma inversão da teologia. O artigo presente situa essas ideias num contexto mais amplo do século XIX, no qual alguns poetas e pensadores socialistas defendiam ideias semelhantes e que uma leitura contra-hegemônica da queda tinha grandes implicações feministas. Além disso, também são mencionadas as influências do ocultismo francês e do gnosticismo sobre Blavatsky, e o valor instrumental das táticas de choque satanistas são consideradas. A conclusão do artigo é de que as ideias esotéricas não podem ser vistas isoladas da política e do mundo de um modo geral. Na verdade, elas deveriam ser analisadas tanto como parte de uma cosmologia religiosa e tendo como polêmica estratégica e funções didáticas relacionadas a debates políticos, ou, no mínimo, que tenham potenciais implicações no caso desta última. Se levarmos em conta que as suborganizações das Nações Unidas são dirigidas pela ideologia da teosofia e que os templos maçônicos são dirigidos da mesma maneira, podemos concluir que o mundo se encontra em uma situação muito semelhante da Síria antiga e dos antediluvianos. Vemos aqui o Duque de Kent, em sua veste especial, sua regalia. Ele é o mestre adorável, o cabeça da maçonaria no mundo. Este aqui à esquerda é o seu pai, que morreu muito jovem.
Podemos ver vários detalhes de sua regalia. Veja, por exemplo, a cruz maltesa em seu peito. Ele era da Ordem de Malta? Alguns alegam que esta cruz é a versão dos protestantes, mas isso não existe. A Ordem de Malta é uma ordem católica romana. E chamar essa cruz de protestante não é nada menos que uma afronta. Aqui no meio temos o príncipe Edward, também vestindo a sua regalia, e vemos isso por toda a família real. Aqui está a rainha da Inglaterra, mais uma vez o duque de Kent, seu primo, que é o cabeça da maçonaria. Agora, note como o príncipe Edward, ali na direita, possui uma estrela de 8 pontas em seu peito. Como podemos ver, todos eles vestem esse tipo de roupa. Veja nesta foto, por exemplo, como toda a família real utiliza esses símbolos. Veja o Duque de Kent aqui atrás, utilizando mais uma vez os símbolos. Bem, esta é a Ordem de Gotha. Esta ordem é reservada para a família real e algumas vezes para chefes de Estado após a sua aposentadoria. É interessante que ofereceram a Winston Churchill o privilégio de fazer parte da Ordem de Gotha. Mas, tendo perdido as eleições, ele disse: se eles não me escolheram, por que eu deveria aceitar essa honra? Portanto, algumas vezes, presidentes, primeiros-ministros podem ser iniciados nessa ordem, mas basicamente é para a família real. E como podemos ver em seu uniforme militar, eles possuem essa estrela de 8 pontas. Mais uma vez, Duque de Kent, 80 anos, a vida do primo da rainha. E quando a rainha e os líderes do mundo visitam o Papa, normalmente utilizam a roupa da cor preta. Foi apenas com os 2 últimos papas que essa regra foi relaxada. Isto é um sinal de respeito, mostra que você está abaixo do grande poder do Vaticano. Estas são as ordens secretas, através das quais Roma controla o mundo inteiro. O site Jesuítas da Grã-Bretanha publicou um interessante artigo. Note que isto vem direto da fonte. E fala sobre uma cerimônia na qual o filho do Duque de Kent, que precisa ser protestante para ser parte da linhagem da coroa, possui um filho e uma mulher que se converteram ao catolicismo. Isto está evidenciando o fato que, na verdade, eles são católicos mascarados de protestantes. Na casa de Teodoro, o Centro de Herança Cristã no Colégio de Stonyhurst foi aberto oficialmente pelo Lord Nicholas Windsor na sexta-feira. Esse projeto de 4 milhões de libras converteu um moinho que não era mais utilizado nas terras do colégio em um centro de estudo, descanso e renovação cristã para o treinamento de leigos na liderança cristã. Lord Nicholas, o filho mais novo do duque da duquesa de Kent, e um converso ao catolicismo, o que quer dizer que ele abdicou de seu direito ao trono. É o patrono real da casa de Teodoro. Ele descortinou uma placa no local do moinho convertido, na presença do Lord Shuttleworth, assim como o Lord Tenente de Lancashire e mais 200 dignatários. A cerimônia de abertura também contou com uma bênção pelo reverendo John Arnold, o bispo católico de Salford, e o reverendo Julian Henderson, e do bispo anglicano de Blackburn. O Lord Nicholas Windsor disse: é um momento muito empolgante. A casa de Teodoro será um centro de excelência nos campos da formação, estudo e retiro. E será conhecida também pela nova evangelização. O que quer dizer isso? Bem, o que quer dizer formação? Se trata da formação espiritual iniciada por Loyola. Ou seja, é ensino jesuíta, que contradiz diretamente as Escrituras, no qual a forma e o ritual tomam lugar da fé, na substância das coisas que se espera, a evidência daquilo que não se vê. E essa nova evangelização é a nova religião mundial com a essência da Igreja Católica. Essas pessoas são os cavaleiros do Papa, trabalhando
para Roma. Naum, capítulo 3, verso 12 diz: Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Ao trazermos este simbolismo para o mundo de hoje, Roma é certamente rodeada de mulheres, pois a mulher é símbolo de igreja, e pelo movimento ecumênico, as pessoas estão alinhadas a este sistema. É um sistema de mulheres, de igrejas, que querem que o poder do Estado esteja à sua disposição, para que criem legislações que honrem a primeira besta de Apocalipse 13, o papado. É o grande conflito entre Cristo e Satanás. Se trata de Cristo e sua salvação e a sua lei, lutando contra a salvação pelas obras, contrária à lei de Deus. Tira as águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro, pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos, pois multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Esse sistema da Assíria antiga, esta cidade de Nínive, tem a mesma substância da Babilônia moderna. É o mesmo sistema. As igrejas se afiliam ao sistema, se submetem a ele, vestem o chapéu da liberdade para serem livres sob a condição de lealdade. E esses mercadores foram exaltados acima das estrelas do céu, acima dos próprios poderes dos céus. Só que eles estão comprometidos com o rei da Assíria. Não podem negociar sem a sua permissão. E o mesmo ocorre em nossos dias. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano, a nova aliança para negócios globais, começa hoje. É a mesma coisa que aconteceu na Assíria. O mesmo está acontecendo hoje. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano, uma nova parceria histórica entre alguns dos maiores investidores e líderes comerciais do mundo e o Vaticano, foi lançada hoje. Mas sobre a guia moral de quem? Sob a guia moral da sua santidade Papa Francisco e de sua eminência Cardinal Peter Turkson, que lidera o dicastério para a promoção integral do ser humano no Vaticano, inspirado pelos imperativos morais de todas as fés. O concílio convida as empresas de todos os tamanhos a aproveitarem o potencial do setor privado, a construírem para o mundo uma fundação econômica mais justa, inclusiva e sustentável. Você só poderá ser economicamente ativo se servir esse sistema. O poder do homem comum será removido neste novo mundo econômico. A classe média será erradicada. Somente esses cavaleiros papais, esses cavaleiros de Malta, com suas megacorporações, que não controlam apenas a indústria, mas também o mundo farmacológico, que controlam todos os medicamentos do mundo médico. E qualquer sistema que esteja de acordo com esta corrente será poluído por ela. O povo de Deus recebeu a mensagem de saúde para o tempo em que vivemos. E o sistema do mundo, com a sua farmácia, é diretamente oposta à simples mensagem de saúde dada por Deus a seu povo para os tempos em que vivemos. E esses cavaleiros do Papa, esses cavaleiros de Malta, os Rothschild, que controlam o mundo médico e as indústrias farmacológicas do planeta, todos estes são atores, cavaleiros, submissos diretamente à liderança do papado. O Papa Francisco se une a presidentes de 500 empresas milionárias para formar um novo conselho com o objetivo de criar uma economia igualitária. A isso eles chamam de capitalismo melhorado. Temos os presidentes da Visa, do Banco da América, que, é claro, pertence aos jesuítas.
também da Salesforce e outras companhias se uniram ao Conselho para o Capitalismo Inclusivista com o Vaticano. Não precisamos ler todos os detalhes. Isso tudo não é semelhante àquilo que mostramos sobre a Assíria? Com certeza. Agora eles clamam por um governo mundial. O mundo, em 2020, testemunhou uma agitação que nem mesmo eu presenciei em minha vida toda. Este é um extrato de Sua Alteza Real, Príncipe Bernhard da Holanda, que foi o fundador do movimento Bilderberg, que reúne toda a elite do mundo no mesmo lugar para uma nova ordem mundial. Este é um extrato de sua biografia, que diz assim: em um pequeno hotel perto de Arnhem, bem no meio das florestas do leste da Holanda, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 1954, um grupo de importantes homens de Estado, investidores e intelectuais das principais nações da Europa e dos Estados Unidos encontraram-se para a conferência mais incomum jamais organizada até então. E os Bilderbergers, cujo nome foi tirado do hotel, foram formados naquele encontro. Mas quem realmente estava por trás dos Bilderbergers? Ninguém menos que Joseph Hieronym Ratzinger, que era naturalmente um jesuíta. Temos aqui um entendimento entre as elites políticas do mundo, os Rothschild, com o príncipe Bernhard da Holanda, com o Vaticano, discutindo a ideia jesuíta de submissão a Roma por parte do mundo inteiro. E o Papa da ocasião foi o Papa VI, que foi o primeiro a escrever uma encíclica papal chamando todas as nações a abandonarem sua soberania para formarem um governo mundial. Aqui começou o chamado para uma nova ordem mundial, ou um grande recomeço, se você preferir, que ganhou um grande impulso em 2020, devido à pandemia do Covid. E eles não podem desperdiçar essa pandemia. Ela precisa ser usada para introduzir essa nova ordem mundial. Esse movimento foi iniciado pelo jesuíta Ratzinger, que, aliás, consta na biografia do príncipe da Holanda. Foi esse jesuíta que formou o movimento Bilderberg, a fim de criar essa nova ordem mundial e que é submissa à autoridade do Vaticano. O próximo Papa a clamar por uma nova ordem mundial foi o Papa Bento XVI. Em 25 de dezembro de 2005, durante o seu discurso de Natal, ele convocou a humanidade a unir-se contra o terrorismo, a pobreza, destruição ambiental e clamou uma nova ordem mundial para corrigir os desequilíbrios econômicos. Isto está tomando forma agora com o Papa Francisco. Deveríamos esperar então que o Papa Francisco também clame por um governo único? É claro que sim. Veja esse artigo do Christianity Daily. Papa Francisco clama por uma nova ordem mundial no mundo pós-pandemia. O Papa Francisco clamou por uma nova ordem mundial após a pandemia do Covid, bem semelhante daquilo que querem os globalistas do grande recomeço. Será que estamos em um ponto da história em que cada situação encontrada na Nínive da antiga Assíria estão ocorrendo no mundo hoje? Estaríamos num ponto da história deste mundo, em que o acerto de contas divino está prestes a acontecer? Este site, Diplomacia Moderna, diz que o John Biden é o restaurador da nova ordem mundial. Ele restaurará o plano depois desse caos que experimentamos nos últimos anos. O Cardeal Diário diz: o Trump abandonou a nova ordem mundial, mas o Biden irá reconstruí-la. A América precisa retomar o seu lugar no cenário mundial, uma vez que somos o único país capaz de liderar a nova ordem mundial. Somos a única nação com o tamanho, população, capacidade industrial, força militar e localização geográfica estratégica para bater de frente com os bulinadores e autocratas deste mundo.
e para realmente lidar com as questões que a nossa espécie precisa lidar. Não se engane. O mundo está pronto para dar o seu poder à besta. E de acordo com aquele cardeal católico, quando os Estados Unidos governam o mundo, a Igreja Católica governa. E em todas essas coisas vemos o cumprimento da profecia. A ferida foi curada. E nós estamos no limiar do último ato do drama, do grande conflito. Naum, capítulo 3, termina com os seguintes versos. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus capitães como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Será possível vermos o aspecto militar unido ao aspecto religioso? Não se engane. Roma é uma organização militar. O Papa Negro, o cabeça da Ordem dos Jesuítas, é um general. Os Cavaleiros de Malta são uma ordem militar. Esta é uma organização militar, só que também é uma organização religiosa. Mas o que acontecerá com os pastores dessa organização? Seus pastores caem no sono, ó rei da Assíria. Os seus nobres dormirão no pó. Seu povo será espalhado pelas montanhas, e nenhum homem poderá reuni-los. Não há cura para o seu ferimento, pois ele é muito grave. Todos que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois afinal, quem não sofreu continuamente com a sua maldade? O mesmo que aconteceu naquela época acontecerá hoje. Eles dormirão no pó da terra, serão todos destruídos, Deus diz. Segundo a Bíblia, eles serão todos banidos para a sepultura. Palavras semelhantes lemos em Jeremias 51, verso 9, em que ele diz: nós teríamos curado Babilônia, mas ela não quis. Portanto, deixa-la ir e que cada um de nós retorne ao seu próprio país, pois o seu julgamento já chegou no céu, já ergueu-se até as alturas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa iluminar as mentes de muitos, para que possam enxergar o perigo em que se encontram, escapar de Babilônia, fugir de suas pragas, e então unir-se ao exército de Deus sob a bandeira do príncipe Emanuel. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está no ponto da decisão. O acerto de contas divino está prestes a acontecer. Os noticiários nos mostram em que ponto da história estamos. Dê sabedoria ao seu povo, para que muitos possam escapar e libertarem-se dos grilhões da Babilônia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sininho aparecer, clique novamente para receber notificações. E para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!